Boa notícia para torcedores de Corinthians, Vasco e Internacional. Coelar ainda pode pintar por aqui. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre o Cruz Maltino de olho em Balbuena do Corinthians. Preciso te atualizar sobre a chance de o São Paulo contratar Lázaro, ex-meia do Flamengo, atualmente na Espanha. Ótima notícia para o Palmeiras, que quitou com antecedência uma dívida na FIFA que poderia lhe trazer problemas. Falo também sobre as últimas do mercado. Luiz Castro admitindo que ainda não foi procurado para renovar seu contrato no Botafogo. E Lanzini tem chance de voltar ao Brasil em breve? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha. Quarta-feira com jogos da Série D do Campeonato Brasileiro e também com semifinal da Nations na Europa. Vamos começar falando sobre a Série D. Queria destacar Ferroviária e Cascavel, para mim da Ferroviária no interior de São Paulo. Tem também Santa Cruz e Globo. Santinha, o clube mais popular da Série D, vai vencer. Bora falar agora sobre a semifinal da UEFA Nations League, com nada mais, nada menos do que Holanda e Croácia, um baita jogo. Imagina uma vitória da Holanda. E você, é bom de palpite, manja de futebol? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai se divertindo nesses e em vários outros jogos que só a Aposta Ganha oferece para você. Boa sorte! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Tem muita informação importante, nem pense em adiantar o vídeo. Quero começar falando sobre Pedrinho, que teve seu contrato de empréstimo com o São Paulo rescindido algumas semanas atrás. O Pedrinho foi à justiça pedindo a reversão da demissão por justa causa. Não é que ele quer voltar ao São Paulo, mas se ele conseguir essa ação na justiça, o tricolor será obrigado a indenizar o Lokomotiv pelo empréstimo e dessa maneira ele vai conseguir se mudar para o América. Bora falar também sobre Renato Augusto, informação exclusiva. O meio atacante passou por um exame de imagem nessa terça-feira que constatou uma lesão muscular de grau 1. É a lesão mais leve. 2 semanas de recuperação a partir do último sábado, quando ele se machucou. A expectativa é de que o Renato já esteja à disposição para 24 de junho. Quero contar também sobre Luciano Juba, o grande astro do esporte e que tem um pré-contrato assinado com o Bahia. Na teoria ele se muda a partir de 1º de setembro. Perguntei para o presidente do esporte, Yuri Romão, se existe alguma chance dele se mudar antes, agora no mês de julho, pro Bahia. E a resposta do presidente do esporte foi, abre aspas, só se pagarem um valor que valha a pena pra gente, fecha aspas. Para fechar o giro de notícias, Diego Serri é o mais cotado para assumir o cargo de CEO do Red Bull Bragantino. Esse cargo ficou vago desde que Thiago Escuro se mudou pro futebol francês à frente do Mônaco. E a saideira, ou melhor, tem mais duas. Bruno Rodrigues, grande destaque do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, ainda não tem proposta oficial. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do atacante. Ele admitiu que as conversas com um clube japonês e outro russo seguem, mas sem oferta oficial. E a saideira, o Santos aceitou uma proposta pelo Eduardo Bauerman. Essa oferta veio do Antalyaspor da Turquia. O time não quer gastar qualquer centavo para contratar o Bauerman, que esteve envolvido no escândalo de manipulação de resultados. O Santos aceitou a proposta de liberação de graça do atleta, ficando com 40% do valor de uma venda futura, imaginando que o Bauerman pode se valorizar por lá e render uma grana em breve. Você lembra do Lanzini, meio atacante argentino, hoje com 30 anos de idade, passagem muito boa pelo Fluminense por empréstimo, na época ele pertencia ao River Plate. Pois bem, o contrato do Lanzini com o West Ham se encerra agora em 30 de junho, e ele passou a ser especulado como um possível alvo de clubes brasileiros, especialmente pelo Fluminense. O nome dele, inclusive, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nas últimas horas. Tudo porque um site turco fez uma tradução errada. O Lanzini tem negociações avançadas com o Besiktas, e esse site turco
que descrevia o interesse do Besiktas, contou também que o Fluminense e que um time da Arábia Saudita, o Al Jazeera, estão interessados na contratação do jogador. Na verdade, esse site turco traduziu de maneira equivocada uma matéria do Olé, da Argentina, que se referia ao Fluminense e ao Al Jazeera como clubes pelos quais o atleta já passou. Não existe nada em relação ao Fluminense. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte do Tricolor e essa pessoa assegurou que não há condição financeira de contratá-lo. Lanzini, que nos tempos de Inglaterra tinha direito a um salário mensal de R$1.800.000. Tendência é que ele vá para a Turquia e não jogue nem no Flu, nem em qualquer outro clube por aqui. Hora de falar sobre o técnico do líder do Campeonato Brasileiro, Luiz Castro, concedeu uma entrevista nas últimas horas a um podcast e foi perguntado sobre a possibilidade de deixar o Botafogo. Vale a lembrança de que o contrato dele com o Fogão se encerra em 31 de dezembro. Perguntaram se ele já iniciou tratativas para renovação e a resposta foi a seguinte, abre aspas, ninguém falou comigo sobre isso ainda. Mas você, botafoguense, não tem motivos para estar preocupado. Luiz Castro está lidando bem com essa situação. Ele disse o seguinte, não é uma coisa com a qual me preocupe, não faz parte das minhas preocupações agora, respeito muito o organograma do clube e sou um simples funcionário do Botafogo. John Textor já deu uma prova importante de que confia no técnico português ao não demiti-lo algumas semanas atrás. Vale a lembrança de que o Botafogo não havia conseguido nem a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Pressão gigante pela sua dispensa, o Textor o bancou e agora o Luiz Castro tem dado conta do recado. A tendência é que a discussão da renovação do contrato aconteça nas próximas semanas. Vai tudo muito bem no Botafogo por enquanto. Bora de informação exclusiva, quero contar para vocês que Cuéllar ainda pode pintar no futebol brasileiro. Nos últimos dias as notícias foram ruins, dando conta de que o Al Hilal pedia 5 milhões de euros ou algo na casa dos 27 milhões de reais para liberar o atleta. Nenhum clube brasileiro vai desembolsar tanto dinheiro por um jogador de 30 anos de idade. A situação é um pouco diferente. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Flávio Viana, que é o empresário brasileiro que mais leva e traz jogadores do Oriente Médio. O Flávio levou para o Cuéllar nos últimos dias uma oferta oficial do Krasnodar da Rússia. Teve contato com o Cuéllar e foi informado pelo volante colombiano que o Vasco, o Corinthians e o Internacional fizeram proposta oficial para contratá-lo. Antes que o Cuéllar pudesse escolher por um desses clubes, pintou um pequeno problema ligado ao Messi. Aí você deve estar pensando, o que o Messi tem a ver com o Cuéllar vindo ao Brasil? Te explico. O Messi esteve muito perto de virar reforço do Al Hilal. Inclusive, em meio às tratativas da negociação entre clube e jogador, o Messi solicitou que o Busquets, ex-companheiro dele no Barcelona, fosse contratado pelo Al Hilal. O time saudita concordou. E com a chegada do Busquets, o Cuéllar seria negociado por 2,5 milhões de dólares. Era essa a pedida do Al Hilal para os clubes brasileiros. A gente está falando de algo na casa dos 12 milhões de reais, um número bem mais compatível e aceitável do que os 27 milhões de reais especulados nos últimos dias. Pois bem, o Messi não foi para a Arábia Saudita, preferiu fechar com o Inter Miami e o negócio envolvendo o Busquets também caiu. E aí que vem a novidade, o Al Hilal vai preferir aguardar cenas dos próximos capítulos para entender quem que ele vai conseguir contratar de volante antes de aceitar uma oferta pelo Cuéllar. Você que gostaria de ter o Cuéllar no seu time do coração, torça para que o Al Hilal contrate o mais rápido possível um jogador para esse setor. Se isso acontecer, a tendência é que o time saudita tope negociar o atleta por algo na casa dos 12 milhões de reais. Corinthians, Vasco e Internacional seguem na parada. Bora de mais uma notícia exclusiva, essa super importante. Paulo Brax, diretor esportivo do Vasco, entrou em contato com dirigentes corintianos nos últimos dias atrás de informações sobre um atleta. Mas não se trata nem do Juliano, nem do Romero, que foram especulados recentemente como possíveis alvos do Vasco. Cruz Maltino está de olho em Balbuena, zagueiro paraguaio de 31 anos de idade, que foi afastado nos últimos dias pelo Timão e fica com contrato no Corinthians somente até 30 de junho. Para falar a verdade, os direitos econômicos do Balbuena pertencem ao Dinamo Moscou da Rússia. Tá certo que ele não vai voltar para lá. O Balbuena vai se utilizar daquela cláusula da FIFA que permite que atletas estrangeiros ligados a clubes da Ucrânia e da Rússia estendam sua permanência fora
desses dois países por causa do conflito. E o Balbuena quer continuar no Brasil. O nome foi sugerido ao Vasco, que gostou, mas antes de avançar nas tratativas, o pessoal do Vasco entrou em contato com o pessoal do Corinthians para saber por que o Balbuena não vinha jogando e foi afastado. É algum problema particular? Ele tem dado trabalho no dia a dia? As referências que o Corinthians passou foram as melhores, embora a ressalva e a explicação para o afastamento tem a ver com a questão financeira. O Balbuena ganha no Corinthians R$800 mil por mês e o Corinthians explicou que era inviável ter alguém ganhando tanto, levando em consideração que o titular, o Murilo, ganha muito, mas muito menos. Com a renovação do contrato, o Murilo pode chegar no máximo R$200 mil por mês. Diante desse cenário, para forçar o Balbuena a deixar o clube, o Corinthians optou por afastá-lo. Nicola, será que o Vasco paga 800 mil por mês ao Balbuena? Nem haverá essa necessidade. O Balbuena não tem vínculo, ele está livre até a metade do ano que vem em relação ao seu contrato com o clube russo. Então ele pode fechar por qualquer valor, é óbvio que ele vai tentar o maior salário possível. Mas se o Vasco não tiver outros concorrentes, pode acabar fechando a contratação do zagueiro paraguaio, que segue sendo convocado para a seleção do seu país por um valor bem menor que esse. E esse papo de que o meio atacante Lázaro, revelado no Flamengo e contratado na temporada passada pelo Almeria, pode pintar no São Paulo. Durante o programa do Nicola dessa terça-feira, pelo menos 3 são paulinos me perguntaram sobre essa história. Fui questionar um dirigente do São Paulo e depois que eu fui entender que essa notícia surgiu nas redes sociais de uma conta no Twitter que foi criada para checar informações publicadas pelo São Paulo. Vamos lá. O Lázaro é aquele meio atacante revelado nas categorias de base do Fla, hoje com 21 anos de idade, que surgiu muito bem com a camisa rubro-negra. Pelo time principal na temporada passada foram 45 jogos, 8 gols e 7 assistências. Ele foi vendido para o Almeria da Espanha por 7 milhões de euros. Primeira temporada dele por lá acaba de terminar com 20 jogos e 6 gols. Ele inclusive termina a temporada em alta como titular, seu contrato com o Almeria só se encerra em 2028. Achei meio esquisita a possibilidade de o atleta ser liberado por empréstimo para jogar no São Paulo em meio a essa fase de adaptação ao futebol espanhol. De qualquer forma, fui checar com o dirigente do departamento de futebol do São Paulo e a resposta foi notícia furada. Não tem absolutamente nada entre São Paulo e Lázaro. Tricolor busca alternativas para um camisa 10 e para um jogador de velocidade pelo lado do campo, especialmente depois do não acerto com o Marinho. A busca voltou a estaca zero. São Paulo, por conta da questão financeira, há pouco dinheiro no clube, vai precisar buscar bastante um reforço interessante. Bora falar sobre o Palmeiras, que segue muito bem, obrigado, dentro e fora de campo. A última notícia diz respeito a bastidores e mostra um clube em recuperação também financeira. Você vai lembrar que o Palmeiras havia sido acionado pelo Peñarol na FIFA por conta de uma parcela não paga pela compra do Piquerez. No ano passado, com problemas de fluxo de caixa, o Palmeiras não conseguiu pagar $1 milhão ao time uruguaio. O Peñarol recorreu à FIFA, que puniu o Palmeiras com o pagamento desse $1 milhão, mais uma multa de $100 mil e estipulou um prazo de 45 dias. Por volta do 30º dia, o Palmeiras fez a quitação de $1 milhão e $100 mil, ou algo pouco superior a R$5 milhões. Não existe mais essa pendência e o Palmeiras está livre de qualquer punição. O famoso transfer ban, que poderia, em casos mais graves, impedir o Verdão de registrar novos atletas. Essa é uma das punições mais corriqueiras. Importante contar que no fim do ano passado o Palmeiras chegou a procurar o Peñarol para tentar negociar a quitação dessa parcela em atraso. O Peñarol já havia entrado com um processo na FIFA e decidiu não se acertar com o Verdão, recebeu essa grana só alguns meses depois, mas já não há mais pendências entre as partes. O Palmeiras solucionou esse problema. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais informações. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!